aqui a gente vai apresentar, e a gente sempre diz que é muito difícil a gente escolher uma temática. Há tempos atrás eu variava muito de temáticas e, às vezes, falava de uma maneira talvez muito hermética, porque tratava de coisas muito específicas que estavam sendo pesquisadas naquele momento, etc., né? E depois eu percebi que acho que o que é importante, pelo menos no meu entendimento, é que a gente dê uma espécie de um panorama, de que fale das pesquisas de uma maneira mais ampla, e assim, depois, se houver possibilidade nas conversas, a gente pode descer a temas específicos, a elementos de pesquisas que ainda estão em desenvolvimento, coisas dessa natureza. Então, aqui a gente vai ter um panorama de uma genealogia profissional que é derivada de estudos de história da educação matemática, que a gente vem desenvolvendo já há mais de 20 anos no âmbito desse grupo aí, que é o GEMAT, né? Que foi fundado no ano 2000. Né? Então, essa ideia de genealogia profissional, ela me parece que se mostra importante até para a gente discutir um pouco questões ligadas à identidade do professor de matemática, né? Quantos de nós já não, em tempos normais, não estão em mesa com os colegas e tal, quando chega a conta, você que é matemático, faz a conta, né? Quantos de nós, às vezes, celebra atividades e datas de matemáticos e jamais faz aparecer professor de matemática, né? Quer dizer, o reconhecimento social, o status social que o professor tem nesse país é ruim, né? Então, talvez por isso também a gente muitas vezes se identifica como matemáticos ou coisa dessa natureza, né? Então, esse tema ele me parece interessante para que nós discutamos um pouco da nossa genealogia profissional e, com essa discussão, nós talvez firmássemos melhor a nossa identidade como professores de matemática, né? Talvez. Então, a ideia de genealogia, eu peguei aqui umas revistas que aparecem com a ideia de genealogia de uma maneira brincalhona, né? Então, aqui tem aí isso saiu na revista da FAPESP, na verdade, aqui da entidade que fomenta a pesquisa no estado de São Paulo. Então, eu coloco o Leonardo da Vinci lá em cima, né? E aí as coisas vêm caminhando, e coloca aqui a Renata, aqui na atualidade, e diz assim: Renata, você tem 0,00007% de Leonardo da Vinci em você. Não desperdice. Né? Então, quer dizer, nós somos sempre herdeiros, né? Nós estamos sempre atrelados a uma herança. Né? Aqui um cartão do Angeli que mostra a ideia de que quando duas pessoas se encontram, né? Duas pessoas, quando se encontram, elas, na verdade, realizam um encontro de gerações que antecederam essas duas pessoas. Né? Cada uma dessas pessoas então, fruto de toda essa genealogia. Né? E aqui mais uma brincadeira do Angeli, quando ele, agora, ao invés de falar da genealogia propriamente dita, fala da genealogia profissional. Né? Então, ele diz assim, olha, meu bisavô foi fundidor, né? Meu avô era ferreiro, meu pai era funileiro, e eu não neguei a raça. Quer dizer, ele está, como escritor ali, no momento ruim, está arrebentando o papel, né? De uma maneira que os faz lembrar das suas heranças anteriores profissionais. Né? Bom, então, aqui a gente pretende convencê-los de que, se nós voltássemos no tempo, a indumentária, o vestuário do nosso mais antigo antepassado profissional era assim, né? Esse era o vestuário
do nosso professor de matemática, o nosso tataravô profissional, né? E a gente escreveu, era um professor de matemática para a guerra, né? Para que nós fiquemos convencidos disso, vamos recuar um pouquinho no tempo e observar aí gravuras medievais, né? Iluminuras, na verdade, e ao observar, por exemplo, essa iluminura, né? Nós vemos aí uma cena, né? Você já percebeu que essa cena ela não é uma cena de paz e amor, né? Ela é uma cena de guerra. Então, tem aí um exército atacando uma fortaleza, né? Esse ataque vai se dando aí por arco e flecha, e a fortaleza vai se defendendo, utilizando, sobretudo, a altura das muralhas que estão ao redor aí do palácio a proteger, né? Do castelo a proteger. Então, aí a gente vê que o inimigo, para o ataque, ele precisa vencer um obstáculo que são as alturas das muralhas, né? Haja vista aí as escadas e a tentativa de subir por essas muralhas, né? Bom, alguém está com o microfone aberto aí. Então, essa é uma primeira cena, né? Uma segunda cena é essa aqui, e nessa segunda cena a gente vê uma atividade diferente da anterior. Continua sendo cena de guerra, né? Continua aí invasões e cena de guerra, mas nesse caso, aqui embaixo, aqui no canto inferior esquerdo, aparece uma mudança na história, né? E essa mudança é o surgimento do canhão à pólvora, né? E aí a gente diz assim que quando a gente não sabe quem inventou, a gente fala que foram os chineses. A pólvora é algo muito antigo, né? E aí quem inventou a pólvora? Os chineses, né? Bom, mas o canhão à pólvora na história ele é relativamente recente, século XIII, né? 12, 13, 14. Então, o canhão à pólvora, quando ele aparece, o que é que ele vai fazer? Nas tropas que querem invasão, que querem dominar determinados territórios, ele vai começar a derrubar aquilo que era a proteção desses territórios, quer dizer, ele vai começar a derrubar as muralhas. Então, não dá mais para se proteger só elevando a altura das muralhas, não é? Porque o canhão do inimigo chega próximo delas e vai abrindo buracos e derruba essas tais muralhas. Bom, a partir daí surge uma necessidade de mudar a forma de proteção das praças, dos reinos, das vilas, né? E essa mudança construtiva, ela diz respeito a um abaixar as muralhas, ao invés de tempo anterior, que era elevar as muralhas, diz respeito a abaixar as muralhas. Abaixar as muralhas e multiplicá-las. Então, essa estratégia de abaixar as muralhas e multiplicá-las diz respeito a tratar com o ponto fraco do canhão. O ponto fraco do canhão, o limitante do canhão é o alcance, né? Então, quanto mais distante se mantiver o canhão ou os canhões inimigos, menos eficientes eles serão, não é? Então, a multiplicação, o abaixamento e a multiplicação de muralhas vai fazer com que os canhões que venham atacar determinados reinos, praças, castelos, fiquem mais afastados e, com isso, se protege mais esses lugares, né? É claro que você já está vendo que essa multiplicação ela faz surgir manuais, faz surgir sistematizações de como construir essas muralhas, não é?
começam a aparecer, então, uns manuais militares que vão se denominar genericamente de geometrias práticas e tal, não é? Na verdade, a esse tempo, os reinos que tivessem a posse desses livros, desses manuais, eles eram considerados como se fossem segredos de guerra, não é? Porque eles indicavam como era que deveriam ser construídas essas fortalezas, essas novas muralhas sob essa perspectiva da existência do canhão. Aí você vê uma das páginas desses manuais, aí você tem tabelas, né? Então, a depender do número de lados, do polígono, você tem aí medidas de ângulos, não é? E isto que acontece na Europa se translada para o Brasil, né? Porque quando Portugal aqui, então, se estabelece, ou estabelece a colônia do Brasil, né? Portugal passa a ter inimigos que também desejam essas terras, né? Esses inimigos são os franceses, os holandeses, os espanhóis, né? E esses inimigos, eles vêm pelo mar. Então, a gente sabe da extensão da costa brasileira, então é preciso proteger o território, os portugueses precisam proteger o território conquistado, e essa proteção, sobretudo, ela diz respeito à proteção dos seus inimigos europeus que vêm pelo mar. Bom, essa proteção dos barcos, ela deve ser feita em determinados pontos da costa brasileira, das reentrâncias no território, na costa, que são aqueles lugares onde se estabelecem os portos marítimos. Não é? Os navios não vêm de mar aberto para a terra, eles entram nessas reentrâncias com mar calmo e profundo, e a partir daí é que então descem para o território. Não é? Então, essas reentrâncias do território da costa brasileira, ela foi desde o século XVI, com a chegada dos portugueses, até o século XIX, praticamente, foi povoada de fortes, dos chamados fortes, da construção de fortes, que nada mais eram do que barreiras de proteção em que ficavam instalados os canhões para defesa do território, né? Aqui eu coloquei exemplos de coisas aqui mais ao sudeste. Eu sou de Santos, aqui embaixo, aí, Santos é uma ilha, né? Está muito próxima do continente, mas é uma ilha. E aqui a gente também tem exemplos de fortes construídos para impedir que o inimigo, pelas reentrâncias, por esses portos naturais, tomassem ou ameaçassem o domínio português, né? Bom, aí tem, então, maneiras construtivas dessas muralhas, né? E tá aí os detalhes construtivos, eram construções à época muito, muito sofisticadas, né? E aí, isso vai desembocar numa atitude da coroa portuguesa em não mais importar especialistas que façam isso vindos da Europa, porque eles eram muito caros, eram pagos a peso de ouro, literalmente falando, eram pagos com ouro, muito ouro. Então, a coroa portuguesa decidiu que deveria criar cursos aqui no Brasil, e esses cursos seriam cursos militares que teriam como objetivo principal ensinar os alunos, os participantes desses cursos, ensinar esses alunos a construírem essas muralhas, essas fortificações que o território necessitava e, junto disso, cursos de manejo, de armamento militar, canhão, enfim. E aí, ao estabelecer esses cursos, o primeiro professor que esteve aqui foi esse José, que está embaixo aqui, José Fernandes Pinto Opoim, um português militar que, então, passa a dar cursos, aulas
para a formação de artilheiros, no sentido militar. E aí, com a experiência do curso que ele dá, ele acaba escrevendo 2 livros, esse é um deles, né? Chamado Exame de Artilheiros, que a gente pode traduzir Exame de Artilheiros por tudo aquilo que um artilheiro precisa saber, né? Que foi editado em 1744. O que é interessante, que destacando lá nesse curso, esse curso ele começa e ele trabalha inicialmente com conteúdos que hoje a gente diria conteúdos da matemática elementar, né? Então, esse exame de artilheiros compreende a aritmética, geometria e artilharia, com 4 apêndices: o primeiro de algumas perguntas úteis, o segundo do método de contar as balas, as bombas nas pilhas, e o terceiro das baterias, e o quarto dos fogos artificiais. Bom, esse era um curso prático, não é? Militar, então desejoso de formar militares para resolver problemas práticos, né? Quando você folheia o livro, esse livro ele apresenta aquela primeira forma didática que os livros têm, né? E por apresentar essa primeira forma didática também, e pela sua antiguidade, a gente diz que esse teria sido talvez o primeiro livro didático de matemática que foi escrito aqui, utilizado aqui no Brasil, né? Então, e essa forma didática, ela copia a forma do catecismo, né? O catecismo, ele é algo escrito assim, na forma de perguntas e respostas, né? E então, quando você folheia aí uma das páginas do exame de artilheiros, ou você tem, por exemplo, pergunta 98, que é qual é a origem da geometria? Aí vem a resposta: sem dúvida, é tão antiga como o mundo. Porém, depois do dilúvio, singularmente floresceu na China e nos egípcios, e os que mais excederam a todas as nações foram os gregos. Deles escolheu Euclides, pelos anos 313 ou 315, antes do nascimento de Jesus Cristo, princípios que compôs os seus elementos. E assim vai, essa é uma parte, então, inicial da geometria. Qual é a origem da geometria, que é ponto, que é linha, como se chama, enfim, ao princípio e fim de uma linha. Bom, mas os cursos eram para resolver problemas práticos, né? Aqui está um problema prático. Eu tenho uma pilha de balas de canhão, que tem uma altura X e tem uma base Y aí. Bom, e as balas têm não sei quanto de diâmetro. Bom, quantas balas eu consigo empilhar aí num espaço X, né? Esse era um problema, na verdade, que vai desembocar depois em problemas de máximos e mínimos, porque o aparelhamento de guerra ele precisa sempre estar colocado num lugar o menor possível, ocupar o espaço, mas ele tem que ser o menor possível, porque se você espalhar o aparelhamento de guerra, o inimigo vem e toma, né? Então, você tem lá as chamadas casas do trem e tal, onde se guarda pólvora, onde se guardam balas de canhão, onde se guardam coisas de guerra, e aparece lá quanto é que se pode colocar. Bom, é um exemplo de problema prático que precisa resolver problema prático também de dar equilíbrio e calibrar aí os canhões, não é? Ver aí problemas primeiros de balística. Bom, então, mas o que nos interessa é que com esses cursos, não é? Com essas necessidades práticas militares, começa a haver um ensino de matemática elementar, de aritmética, de geometria, né? Esse tipo de livro, que foi inaugurado lá pelo Alpoim, aqui no Brasil, ele tem vida longa nas escolas militares. Aqui tem um livro de 1948, que tem essa mesma ideia: exercícios de matemática para o artilheiro. Não é? Bom, então, nós agora vamos passar para um segundo
um segundo descendente ou ascendente que nós temos profissional. Um segundo ascendente profissional, que a gente chamou de nosso bisavô profissional, que trabalha em cursos preparatórios. Veja, a gente mencionou que o nosso ascendente mais longínquo é esse militar, que dá cursos militares e que utiliza a matemática com finalidades práticas, militares, né? E agora a gente passa para um outro momento, que é o momento onde, já andando para o século XIX, o momento em que a gente tem instalado os chamados cursos preparatórios. Mas, antes disso, o contexto de aparecimento desse nosso bisavô profissional é o seguinte: é o contexto da independência do Brasil, né? Então, a gente sabe, lá em 1822, o português Pedro I, né, às margens do Riacho do Ipiranga. O Riacho do Ipiranga está aqui na parte inferior aqui do quadro, né? Não dá quase nem para ver o Riachinho do Ipiranga. E esse aí é o quadro do Pedro Américo, que está no Museu da Independência, no Museu Paulista, aqui em São Paulo, né? Então, aí tem uma visão romântica de como teria sido aquele momento da independência brasileira, né? Os cavalos, alazões aí bonitos e todo, né? essa pompa, né? Esse romantismo da proclamação da independência brasileira. A gente sabe, né? Foi-se embora o Dom João VI, foi embora, deixou o filho e, enfim, José Bonifácio de Andrade Silva vai lá no filho, né? E fala e tal, e vamos lá, e ele então fica por aqui, proclama a independência do Brasil. E, como eu disse, esse é um quadro, os historiadores falam que é romantizado, porque primeiro o Pedro estava indo para São Paulo, saindo aqui de onde eu estou, de Santos, né? Subindo a Serra do Mar, chegando em São Paulo, mas para essa caminhada era feita sempre em lombos de burros, eram burros que têm tração maior e que carregam pesos, etc., né? E que não ficava bem, então, desenhar esse povo aí tudo em cima de monte de burros, né? De manada de burros, e desenharam, florearam aí, como é próprio do romantismo aí desse tempo, esse quadro. Mas o que nos interessa é que, a partir da independência, nós vamos ter um deslocamento daqueles abastados que poderiam fazer curso superior na antiga colônia, e que os pais, os senhores de engenho, os fazendeiros, etc., enfim, a classe abastada mandava os seus filhos para a Europa, né? Se era para fazer medicina, mandava para o sul da França, aí em Montpellier, para essa faculdade de medicina, mas a grande maioria ia para a Universidade de Coimbra, né? Fazer os cursos jurídicos. O curso superior, que era o curso superior do século XIX, era o curso jurídico, né? Então, os abastados queriam seus filhos, então, fazendo o curso superior, que eles se tornassem doutores, né? Como se chamava, né? Até hoje se fala isso, né? Então, os advogados seriam os doutores, seriam os máximos representantes aí dessa elite do novo país. Mas, com a independência, com a ruptura com Portugal, o que vai acontecer é que não cabe mais mandar os filhos da elite para Portugal, porque aqueles que aqui estão, no novo país independente, romperam relações com Portugal, não é? Então, é preciso encontrar uma outra maneira de formar esses privilegiados àquele tempo no curso superior de Direito. As discussões começam, então, no recém-instalado Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né? Então, nesse Congresso Nacional, recém-instalado, do recente país,
começa uma discussão sobre o tema, porque a essa altura não tem nenhum outro fórum para discutir educação que não seja o Congresso Nacional. Só vai ter depois, lá na década de 20, 1924, onde vai se criar a Associação Brasileira de Educação, né? Mas aí, nós estamos aí em 1822 e começa, então, um debate. Como é que nós vamos fazer com a formação superior? Esse debate ele pode ser lido nos anais do Congresso Nacional, inclusive pela internet, você entra lá, você consegue ler. Esse debate começa assim, ó, vamos criar uma universidade. O debate sobre educação no Brasil começa por aí, criar uma universidade. Vamos criar uma universidade, vamos criar uma universidade. Tem coisas muito engraçadas nesses debates, né? Tem gente que diz assim, tem lá deputado que diz assim, não, a universidade tem que ser em São Paulo, porque São Paulo é muito parecido com Coimbra, Coimbra tem o Rio Mondego, São Paulo tem o Rio Tietê, né? Que é muito parecido. Então, chega a ser muito engraçado a leitura desses debates aí na Câmara, né? Bom, mas a ideia de universidade ela não vingou. Mas era preciso resolver um problema. O problema era criar os cursos jurídicos, era isso, né? Então, o que vingou foi a criação de 2 cursos jurídicos que atendesse 2 polos econômicos, de situação econômica importante naquela altura. O polo do Nordeste, né, que já vem com a origem da cana-de-açúcar e toda a primeira fase econômica brasileira, segunda, na verdade, depois do pau-brasil, mas e São Paulo, né? São Paulo, que depois vai se tornar uma grande metrópole econômica por causa do café, um pouco mais adiante, né? Mas foram criados 2 cursos jurídicos. Um em São Paulo, esse é uma foto da década de 50, existe até hoje, esse prédio aí também funciona até hoje, a Faculdade de Direito, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, né? Que não está na cidade universitária, está separado, está aí desde o seu lugar de criação original, em 1827. Né? Então, em 1827 são criados os cursos jurídicos, veja, 5 anos depois da independência. Né? E outro curso jurídico é criado em Olinda, depois se translada para o Recife. Né? Bom, e daí? O que isso tem a ver com matemática? Né? Bom, o que tem a ver é o seguinte: criaram-se os cursos jurídicos, muito bem. E agora vem uma outra discussão. Todo mundo terá acesso aos cursos jurídicos? Quem quiser pode cursar os cursos jurídicos? Não, não pode. Precisa fazer exame vestibular, como a gente diria hoje, né? Tem que fazer exames, vários exames. Bom, e quais exames deverão ser feitos? Entra em debate no Congresso. Esses exames que deverão ser feitos, em grande medida, eles copiam o regimento que havia na Universidade de Coimbra. Então, um futuro advogado, ele tem que estar preparado em retórica, ele tem que saber latim, né? Ele tem que saber filosofia, tudo copiado da Universidade de Coimbra. Mas nós acabamos tendo uma singularidade na construção desses exames vestibulares. Havia nesse Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, havia muitos militares que eram senadores e que eram deputados, não é? Então, a origem anterior de status dos militares fez com que eles também se deslocassem para a política, né? Veja que é longínquo essa nossa história, né? E esses militares, eles fizeram como se fosse um lobby ali na discussão e conseguiram implantar a ideia de que, olha, aqueles que quiserem fazer o curso superior de direito, tanto em São Paulo quanto em Olinda, precisam fazer exames. Filosofia, latim, retórica, tudo isso. E também devem fazer e mostrar-se preparados em geometria. Não é? Então, esse elemento acabou sendo introduzido.
Quer dizer, aqui você vê um certificado que é de um documento que pertence ao arquivo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e nesse certificado ele diz assim: certifico que o fulano de tal, Pedro, etc. e tal, foi examinado em geometria plana nos exames e foi aprovado com distinção, né? Então, veja, já está lá o brasão do Império Brasileiro, né? E aparece a ideia de que até o advogado precisa saber matemática. Até o futuro advogado precisa saber matemática, ele precisa se preparar em geometria. Bom, essa preparação em geometria, como é que os militares argumentaram lá, né? Porque a matemática, até então, era um saber que pertencia a uma cultura específica. Os cursos dados eram cursos de formação militar, não é? E então a matemática era um saber de cultura específica. Quando acontece esse fato singular de até os matemáticos precisarem se preparar em matemática, até os advogados precisarem se preparar em matemática, aprendendo geometria, esse momento é um momento em que a matemática passa a ser considerada um saber de cultura geral. Um saber de cultura geral quer dizer um saber que todos devem saber. Não especificamente um grupo profissional, mas todos. Haja vista que isso perdura até hoje. Qualquer concurso, qualquer provas para ingresso em qualquer cargo, desde do mais simples até o mais sofisticado, sempre vai conter pelo menos duas provas. Uma prova de português e uma prova de matemática, né? Isso indica que a matemática, ao lado da língua, são saberes de cultura geral. Todos os brasileiros precisam saber português e matemática, não é? Bom, e em qualquer nível de escolaridade. Então, esse é o argumento. O argumento utilizado é que, pelos militares, foi o seguinte: sim, o futuro advogado ele tem que saber retórica, né? Ele tem que saber latim, né? Ele tem que saber filosofia, mas ele tem que saber geometria. Sabe por quê? Porque geometria é uma espécie de lógica em ação. Então, o argumento usado por eles foi que a geometria é algo que desenvolve o pensamento lógico e, portanto, para o advogado, esse é um bem precioso, o desenvolvimento do pensamento lógico, não é? O que vai acontecer em seguida? Bom, o que vai acontecer em seguida é que, se não há vagas suficientes para as pessoas ingressarem no curso superior e é necessário que se façam exames e também um exame de geometria, o que vai acontecer é a proliferação de cursos preparatórios. E dentre esses cursos preparatórios em que se tem aula de geometria, para preparar para os exames, de maneira a ser possível o ingresso no curso jurídico, no curso de direito. Então, você tem aí um dos primeiros livros, Elementos de Geometria, que começam a ser utilizados no ensino e que onde é feita uma espécie de asepsia, de retirada daquelas aplicações militares. Por quê? Quem vai ter o curso não está interessado em ser militar, está interessado em ter um curso de geometria para poder passar no exame vestibular e ingressar no curso jurídico. Então, começa a ser feita uma asepsia daquelas aplicações que ligavam a geometria e a aritmética às necessidades militares, e esse é um primeiro exemplar representante dessa referência para esses cursos. Na verdade, mesmo, esse exemplar era referência para a construção de apostilas nesses cursinhos, né? Aqui tem uma
eu copiei, porque não dava para fotografar, um material raro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que se chama Pontos de Geometria para as Provas Escritas nos Exames da Instrução Pública da Corte, né? Então, é uma apostila, como se fosse uma apostila dos tempos atuais, de cursinhos, né? E que o Jerônimo Lima, que fez a apostila, aí já em 1869, diz assim: os 10 pontos constantes do presente trabalho foram escritos com pressa para aproveitar os meus ouvintes nos exames que correm. Bom, lembram-se que os primeiros livros didáticos usam um esquema do catecismo, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Bom, essas perguntas e respostas elas vão dar origem aos pontos da matéria. Até hoje, esse linguajar permanece. A gente vai fazer um concurso. Quais são os pontos que vão cair no concurso da prova escrita, da prova oral, né? E aqui a gente tem um exemplo de ponto que eu copiei lá da apostila, né? Então, ponto número 1. O que cai no ponto número 1? Cai volume, área, linha reta, linha quebrada, linha curva, etc, etc, etc. Esse ponto ele consta de definições, consta de exemplos de processo de aplicação prática, onde se pode usar isso, né? E consta de teoremas, quando for o caso. Então, se eu vou fazer um exame e sorteei o ponto 1, eu tenho que memorizar, né? A prática da memorização estava sempre presente. Eu tenho que memorizar o ponto do jeito que ele aparece definido como ponto de exame, né? Bom, então, este nosso representante, que a gente considerou depois daquele militar que ensina matemática para fins militares, este agora ensina matemática para fins de cursinho, né? O cursinho vestibular nasceu antes dos colégios, né? Porque o sistema de ensino brasileiro, para ser implantado nacionalmente, precisou esperar o Getúlio Vargas, lá na Revolução de 1930, né? Então, essa ideia ela perdura durante muito tempo, né? Veja, desde 1837, 27, quando foram criados os cursos jurídicos, 1827. E aqui a gente tem um material, 1926, 100 anos de pontos, 100 anos de cursos preparatórios em que o professor, o nosso ancestral, trabalhava nos cursos preparatórios, nos cursinhos, ensinando os pontos que iam cair no exame. 100 anos, né? Bom, aí a gente estudou essa primeira fase aí por meio de dois livros, né? O livro da esquerda, a gente abordou o chamado ensino secundário, né? Que a gente poderia dizer Fundamental 2, ensino médio hoje, né? Então, e uma história da matemática escolar no Brasil, 1730 a 1930. E do lado direito, a gente abordou a formação de professores e o ensino primário, os primeiros anos escolares, aí mais particularmente em São Paulo, porque São Paulo, a esse tempo, aí, 1875, já estava no pleno sucesso das exportações cafeeiras, da acumulação de capitais, se tornando o estado mais rico do Brasil por causa do café, não é? E os ingleses instalando ferrovias no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, né? Para desembocar e exportar café, exatamente por aqui onde eu estou, pelo Porto de Santos, né? E, enfim, então, São Paulo vai se tornar essa metrópole econômica grandiosa e vai inaugurar o modelo dos grupos escolares que se expande pelo Brasil inteiro, etc, 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 né? A gente passa aí para uma outra fase, só fazendo uma recordaçãozinha aí da história para a gente não se perder, né? Então, em 1808, chega a família real portuguesa. Veja que humilhação, né? Fugindo de Napoleão, né? Insuflado pelos ingleses, a família real portuguesa, os ingleses falam: vai embora, vai embora, vai embora, deixa que a gente cuida de Portugal, né? Porque Napoleão vem aí.
Então, eles fogem, vêm, chegam aqui em 1808, né? Bom, aí a gente já contou essa história, o Dom João VI volta para Portugal, deixa o Pedro I, mas tiro saiu pela culatra, a independência do Brasil ocorre em 1822, e quando o Pedro I assume, instala-se o Império Brasileiro, né? O Império que vai até 1889, quando é proclamada a República, né? Aí você tem a proclamação da República em 1889, você tem o período da República Velha, que vai até 1930. República Velha, a gente lembra da escola, a República Velha era aquela onde prevalecia a chamada República do café com leite, né? Ora o presidente era paulista, lembrando o café, ora o presidente era mineiro, lembrando o leite, e assim eles se alternavam no poder, as eleições eram fraudadas sempre, né? Os historiadores mostram isso, ou dizem isso, e, enfim, quando chega 1920, lá no governo, nos finais do governo do Washington Luiz, acontece a revolução porque não deu certo esse revezamento, não é indicado um mineiro como se esperava e tal. Aí os gaúchos saem em revolução, né? Os militares aderem e Getúlio Vargas chega no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, depõe o Washington Luiz, instala a chamada República Nova, que vai até o suicídio do Vargas em 1954, né? Àquela altura, o Vargas pressionado lá com o episódio da Rua Toneleiros, tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, bom, ele acaba se suicidando e entrando para a história como ele mesmo profetizou, né? E aí a gente tem a República Nova. Então, nós estamos exatamente aí na Revolução Vargas. Bom, depois a gente tem o golpe militar aí, né? Então, antes dele, governo João Goulart, assume, não assume, parlamentarismo e tal, aí, golpe militar de 64, que deixa-nos até 1984, sob ditadura militar, e em 1984, então, a gente tem o início do processo de redemocratização com a eleição direta para os governadores de estado, né? E, posteriormente, para presidente, né? Bom, nós estamos aí nesta Revolução Vargas, né? Está aí o Vargas no 1º de maio falando, etc., né? E está aí o professor Euclides Rocho, que a gente vai chamar de nosso avô profissional e que promove o nascimento da disciplina escolar matemática, né? O professor Euclides Rocho, ele é, então, professor de matemática, ele é diretor do Colégio Pedro II, uma das raras instituições que permanecem até hoje como colégio de cultura geral no Rio de Janeiro, né, fundado em 1837, né, referência para o ensino secundário, né? Então, o professor Euclides Rocho, ele, antes do Getúlio, ele tem assim como um status, o diretor do Colégio Pedro II tem um status assim de, digamos, de máxima autoridade a falar sobre o ensino, etc. Quando Getúlio assume sob uma perspectiva do nacional, de criar elementos nacionais, né? Do tempo do Getúlio, várias e várias das empresas nacionais, da nacionalização de vários aparatos aí públicos, né? Mas, sobretudo, a criação de um sistema nacional de ensino, né? Então, antes do Getúlio, os estados, províncias, eles tinham uma autonomia relativa muito grande. Havia estados, por exemplo, no sul do país, cuja regência da educação era dada em língua estrangeira, né? Nas escolas, era dada em alemão, nas colônias alemãs, ela dada em italiano, enfim,
o Vargas assume e fala, não, 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 nós vamos, no linguajar de hoje, nós queremos um currículo nacional. Todas as escolas brasileiras deverão seguir o mesmo currículo nacional. Não é? E aí ele fecha escolas, obriga que a língua oficial a ser ensinada em todas as escolas seja o português, etc, etc. Cria o Ministério da Educação, naquela altura chamado Ministério da Educação e Saúde Pública, né? Educação muito ligada à saúde aí nesse tempo, né? E ele, então, Getúlio Vargas, convoca, né, o seu ministro, o seu primeiro-ministro do Ministério da Educação e Saúde, que foi o Francisco Campos, né? E o Francisco Campos atribui ao Euclides Rocho essa tarefa em relação à matemática. Rocho, é o seguinte, o presidente quer que nós organizemos o Sistema Nacional de Ensino. Eu vou fazer uma reforma que vai organizar esse sistema. Nós queremos aqui montar um currículo nacional. Você é o responsável por dizer qual matemática deve ser ensinada em todas as escolas. É isso. Estamos em tempo de revolução e é isso, não tem discussão. Então, o Rocho recebeu essa atribuição, né? O Rocho era um professor muito antenado com as coisas, com o ensino de matemática, que ocorria aí, os debates no exterior. O Rocho sabia da criação da Comissão Internacional do Ensino de Matemática, aí no Congresso de Matemática em 1908, em Roma. O Rocho sabia disso, o Rocho sabia das propostas que ali apareceram, e todo esse cabedal de ciência que o Rocho tinha do ensino de matemática nos diferentes países fez com que ele, ainda no Colégio Pedro II, no finalzinho da década de 20, em 1929, um ano antes da Revolução, ele implantasse no Pedro II a ideia que foi trazida pelo Klein, Felix Klein, primeiro presidente da Comissão Internacional de Ensino de Matemática, né? Essa ideia era a seguinte: nós não devemos ensinar em separado os ramos matemáticos, né? Porque até então eles eram assim ensinados. Era ensinada a aritmética com o professor de aritmética, ensinada a álgebra, ensinada a geometria, não é? Então, o Rocho absorve essa ideia internacional e promove no Pedro II a ideia de que é preciso fundir esses ramos matemáticos, né? Bom, essa fusão dos diferentes ramos matemáticos, ela tem um sentido. Queria se escolarizar o cálculo diferencial integral. E na fusão dos ramos matemáticos foi introduzido o conceito de função. O conceito de função é que permitiria a inter-relação dos ramos matemáticos e já encaminharia para o ensino elementar do cálculo diferencial e integral. Aí está o Colégio Pedro II, o externato do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, lá no centro. Quando você for ao Rio de Janeiro, vale a pena uma visita. Fica lá no metrô Marechal Floriano, você pode visitar lá, tem a sala de aula padrão do século XIX, a gente não vai falar mais porque a gente já não se estende muito, mas vale a pena a visita, né? O fato é que nasce a matemática do ginásio. Nasce o ginásio pela reforma Francisco Campos, né? Depois alicerçada pela reforma Gustavo Capanema, e nasce o ginásio, chamado ginásio, né? Acho que ninguém aí que está por aqui fez ginásio, mas depois a gente vê. E nasce a matemática do ginásio. A matemática do ginásio é essa tentativa de fundir aritmética com álgebra e geometria, né, numa só disciplina escolar chamada matemática. Isso prevalece até hoje, nós chamamos matemática, né, diferente de muitos países que chamam matemáticas, no plural, né? Aparecem os livros, né? E eles seriados, o terceiro ano de matemática, e a ideia era a integração dos ramos. Mas o que, na verdade, ocorre, de fato, é que os livros vêm com o título matemática, mas lá dentro, no seu interior, as partes vêm separadas, em grande medida vêm separadas. Então, vem lá uma unidade 2 de geometria, uma segunda parte de aritmética, enfim. Essa ideia de fusão ela
não fez muita escola, né? Mas conseguiu aglutinar, de alguma maneira, os ramos e constituir a chamada disciplina escolar matemática. A gente estudou esse momento aí por esses dois livros também, né? Sempre com grupo, coletivamente, o nascimento da matemática do ginásio, que mostra toda essa proposta de fusão dos ramos, da introdução do conceito de função, que não estava presente no ensino elementar, né? Introdução do conceito de função, né? E também a trajetória do Euclides Rocho, como ele fez as leituras do Klein, como é que isso teve repercussão aqui no Brasil, etc, etc, etc. Né? Bom, a gente vamos caminhar aqui para a década de 60, né? O personagem usa um óculos que hoje estaria na moda, né? Então, está aí o que a gente chamou de o nosso pai profissional, e colocou assim: tentando esquecer a herança do tataravô, do bisavô e do avô, tempos de matemática moderna, né? Então, o contexto está aí o Oswaldo São Jorge, na segunda Olimpíada, né? Ajudou a criar as chamadas Olimpíadas de Matemática, a primeira em 1967, a segunda em 69, aqui no estado de São Paulo, depois isso vai se generalizar pelo país, né? Mas o contexto dessa história, desse nosso pai profissional, vamos dizer assim, né? É o contexto da Guerra Fria, né? É o contexto dos anos 60, 70, é o contexto em que o mundo está dividido em duas grandes zonas de influência: o lado ocidental pelos Estados Unidos e o lado oriental pela antiga União Soviética, né? Aí a gente tem uma página da Folha da Manhã, que depois virou a Folha de São Paulo, e de 1959, na manchete: Rádio de Moscou, a União Soviética lançou foguete à Lua. Nesse momento, você tem o início da chamada corrida espacial, né, por esses dois grandes blocos, e a ideia era que quem dominasse o espaço dominaria a Terra, né? Então, nessa disputa entre esses dois blocos, a União Soviética sai na frente, o que causa muita preocupação para o lado ocidental, né? Norte-americano. Né? E aí, dentre as discussões múltiplas, uma delas dizia respeito à mudança curricular de formação dos alunos. Né? Por que os soviéticos, então, tomaram a dianteira? Porque a educação científica deles é melhor. Aí nós temos que reformar o currículo da nossa educação, sobretudo do ensino que a gente chamaria hoje de ensino médio, ensino secundário, né? Nós precisamos ensinar mais ciências, nós precisamos retirar do currículo humanidades que não tem nada a ver com o nosso tempo, né? Tem que sair o latim, tem que sair filosofia, tem que sair e tem que entrar com mais vigor e bastante carga horária física, química, biologia, né? E a matemática também deve ser vista como uma ciência aí que deve colaborar. Mas não essa matemática antiga, essa matemática que se ensina na escola, que é uma matemática que vem lá de 3 séculos antes de Cristo com Euclides, né? Isso já atribuído ao Jean Dieudonné. E você vê aí um livro muito significativo, L'Enseignement de Mathématiques, que reúne um grupo interessante. O Jean Piaget, matemáticos como o Bert, como o Dieudonné, como o Licherovitz, como o geômetra Choquet e um dos primeiros didáticos da matemática, o Caleb Gatten, né? Então, se lá nos anos 30, no Brasil, a ideia era trazer o conceito de função no caminho da escolarização do cálculo diferencial integral, da sua elementarização, digamos assim, nesse momento aqui, a ideia é escolarizar a álgebra linear. Essa que é a ideia. No fundo é isso, é constituir degraus elementares para a álgebra linear. Essa é que justifica a razão da introdução do cálculo de matrizes, né? Da introdução do cálculo matricial, que não havia. O que havia antes era cálculo de determinantes, aí, né? Por processos aí mecânicos. Não, cálculo matricial, trabalho com matrizes, que já vai encaminhando os alunos para a aprendizagem e os primeiros passos da álgebra linear, né? Então, na verdade, esse é o movimento que acaba
fazendo a álgebra engolir todos os ramos, né? A ponto de hoje nós termos muita dificuldade, como, por exemplo, vamos fazer um probleminha. Tá, João tem 5 anos mais que Antônio, a soma das idades dos dois. Bom, como é que resolve esse problema? Ah, monta um sisteminha, 2 equações a 2 incógnitas. Não, mas resolve aritmeticamente. Ah, não sei como é que resolve aritmética. Resolve geometricamente. Ah, não sei. Então, essa nossa incapacidade de resolver problemas de maneira aritmética ou resolver problemas de maneira geométrica, ela tem muito a dever dessa herança de um movimento que coloca a produção matemática como a ideia de que a matemática é produzida por um edifício que é constituído, sobretudo, de estruturas algébricas, né? E é por aí que é construída a matemática. E nada a ver com aplicações, com o real, nada a ver com isso. Essa é a matemática. Então, se essa é a última fala sobre a matemática, nós temos que escolarizar essa matemática, né? Nós temos que escolarizar essa matemática estrutural, né? E assim vamos. Tá aí uma foto que parece um grupo de mafiosos, mas, na verdade, é o GEM, é o Grupo de Estudos do Ensino de Matemática, fundado em São Paulo pelo Oswaldo Sanjorge, e frontalmente tem o Benedito Castrucci, aí de óculos preto, aí, que parece o chefe mora aí desse grupo, né? Mas a gente tem aí matemáticos, tem o Calioli de bigodinho do lado dele, do lado direito, tem o Jaci Monteiro de óculos de perfil, né? Enfim, e está o Sanjorge lá do outro lado esquerdo. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo adaptações da matemática moderna que o Sanjorge viu nos Estados Unidos para a construção de novos livros didáticos, né? Bom, aí está mais uma foto. Frontalmente aqui tem o Irineu Bicudo, falecido em tempo recente, que então acabou traduzindo os elementos de Euclides, né? Do lado direito, o Sanjorge, a Renata Watanabe, a única mulher que está aí, né? O Pedro Barco, aí, que trabalhou muito com divulgação científica, do outro lado. Enfim, o grupo de estudos do ensino de matemática vai pegar influências do exterior, dos Estados Unidos e da Europa, e construir uma nova proposta para o ensino da matemática, né? Mas os jornais começam a divulgar muito isso, porque, afinal, o que está acontecendo é a ideia que aqueles estágios cognitivos que o Piaget elabora parecem casar perfeitamente com as estruturas em que a matemática é desenvolvida. E aí a ideia é de que agora, então, os alunos caminhando por essas estruturas, agora sim eles vão aprender matemática e não haverá mais problema. O problema, como os jornais divulgam a partir da fala dos próprios matemáticos, né, é o treinamento, que era a palavra usada antes, é o treinamento de professores, né? Sim, porque aí também se inaugura aquilo que hoje a gente chama de formação continuada. Porque antes se formava professor e ia dar aula e acabou-se, né? Agora não, aparece uma coisa diferente. Não, professor, você é professor de matemática, mas essa matemática que você está ensinando não tem nada a ver, não. A matemática agora é outra. Então, esse professor precisa passar por um treinamento, como eles chamavam, né? E assim vai. A matemática moderna preparará professores, tudo professor em serviço, né? Aí está o Benedito Castrucci dando um curso para professores de matemática sobre como tratar a geometria por meio da teoria de conjuntos, né? É isso, né? Bom, aí a gente tem aí influências europeias também na produção de um programa para ensino de matemática, influências americanas, né? Aí, primeiros guias para professores para usarem matemática moderna do Sanjorge, né? E eu queria até rapidamente fazer uma comparação com vocês de como é que era tratada a noção de função anteriormente. A noção de função era tratada só com a ideia de proporcionalidade, né? Então, e essa noção de função introduzida lá pelo Rocho, a partir das ideias do Klein, tratada como ideia de proporcionalidade, já vista os exercícios, né? De que depende o preço de 8 dúzias de ovos, numa corrida de automóveis sob uma distância fixa, de que depende o tempo do vencedor. E aí vem uma sistematização dessas ideias. Função. A experiência nos ensina que a temperatura em um determinado lugar modifica-se de um momento para o outro, isto é, varia com o tempo. E assim vai a ideia de função.
No caso da matemática moderna, a introdução de função é desse modo que você está vendo aí. É a partir da teoria dos conjuntos, de uma relação especial entre dois conjuntos. Enquanto que, em tempo anterior, a ideia de introdução de função era intuitiva, né? Fazia apelo ao cotidiano dos alunos, etc., né? Algo que, de manipulação concreta, vamos dizer assim. Nessa nova proposta, em termos de matemática moderna, as coisas ficam abstratas, desde a princípio, já na apresentação do conceito, né? Bom, o tempo passa, mas nós trabalhamos essa etapa escrevendo esses 2 livros também em conjunto com colegas. Um deles é o Oswaldo Sangiorgi, um professor moderno, que conta todo esse caminho e essas ligações do Brasil com outros países na formulação e escrita de livros de matemática moderna, etc. E depois aqui um livro que faz uma síntese do movimento da matemática moderna nos vários níveis. O movimento da matemática moderna, a história de uma revolução curricular, né? Bom, nós, nessa genealogia, numa recordação rápida, nós temos aí a matemática que aparece a partir das escolas militares, nós temos depois a matemática dos preparatórios, 100 anos ensinando matemática nos cursinhos, o nosso ancestral profissional. Nós temos aí as iniciativas do Rocha, a criação da disciplina escolar matemática. Nós temos aí o movimento da matemática moderna e o nosso tempo atual, então, é herdeiro desses antepassados, e a gente poderia responder à interrogação como a resposta pode ser dada por tempos de educação matemática, a partir dos anos 1980, né? Talvez a pergunta que presida esse nosso tempo seja como articular saber matemático e conhecimento didático-pedagógico, né? Então, essa talvez seja a nossa interrogação do presente. Aí, isso remete ao primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado em 1987, né? Depois a criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em 88, né? E aí a emergência da educação matemática enquanto campo profissional e de pesquisa, né? Com literatura estrangeira traduzida, literatura nacional, etc., né? Bom, mais recentemente a gente escreveu também um trabalho aí junto com as colegas Luciane e Rosilda, onde a gente então tenta discutir esse desafio das questões pedagógicas e das questões disciplinares da matemática em termos de 2 tipos de matemática. Uma matemática como objeto de trabalho do professor, a matemática a ensinar, e uma matemática como ferramenta de trabalho do professor, uma matemática para ensinar, né? Bom, muito obrigado.